Um terremoto silencioso começou a se formar nos bastidores do poder em Brasília. E desta vez, não se trata de um simples escândalo político. O que está em curso pode se transformar na maior delação premiada da história do Brasil. Um caso que não atinge apenas um grupo isolado, mas que avança em 3 frentes distintas, organizadas de forma estratégica, meticulosa e potencialmente devastadora. E o nome no centro dessa tempestade é Vorcaro. Nas últimas horas, 2 reportagens explosivas trouxeram à tona detalhes que mudam completamente o entendimento sobre o caso. Informações que revelam não apenas o conteúdo da delação, mas principalmente a forma como ela está sendo construída. E é exatamente isso que mais preocupa. Segundo a apuração da revista Veja e do jornal O Globo, Vorcaro não está apenas colaborando. Ele está montando um verdadeiro dossiê estruturado, dividido em blocos independentes, cada um direcionado a um setor específico de poder. E aqui começa o ponto mais crítico dessa história. Ao invés de uma delação linear, tradicional, Vorcaro decidiu separar tudo em 3 grandes blocos. 3 frentes que, juntas, têm potencial para atingir os pilares da República. O primeiro bloco envolve políticos. Sim, pagamentos, propinas, negociações e acordos feitos nos bastidores do poder. Tudo reunido em um único documento, organizado de forma detalhada. Um material que pode revelar não apenas nomes, mas também mecanismos inteiros de funcionamento de esquemas. O segundo bloco é voltado para empresários. Aqui entram aqueles que, segundo as investigações, participaram ativamente das engrenagens do sistema. Empresas, contratos, favorecimentos. Uma rede que, se confirmada, expõe o elo entre o setor público e interesses privados. E o terceiro bloco talvez seja o mais sensível de todos. O mercado financeiro. Figuras influentes, operações sofisticadas, movimentações que podem ter gerado lucros bilionários a partir de esquemas irregulares. Esse bloco, em especial, preocupa porque envolve estruturas complexas, muitas vezes difíceis de rastrear, mas que agora estão sendo colocadas sob luz. Perceba o tamanho disso. Não estamos falando de uma delação comum. Estamos falando de 3 bombas independentes, cada uma com potencial de impacto próprio, mas que juntas podem provocar um efeito em cadeia sem precedentes. E como se isso não fosse suficiente, existe um fator que torna tudo ainda mais delicado: o tempo. Interlocutores próximos indicam que o prazo para a entrega completa dessa delação ao ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, é de aproximadamente 45 dias. 45 dias. Esse é o tempo estimado para que todo esse material seja oficialmente apresentado. E isso significa que o relógio já está correndo, não apenas para Vorcaro, mas para todos os possíveis envolvidos. Agora, existe uma regra fundamental nesse tipo de acordo. Vorcaro não pode esconder nada. A delação premiada não funciona como um jogo de escolha. Não é possível contar apenas parte da história. Quem decide colaborar precisa revelar tudo, absolutamente tudo. Caso contrário, o acordo pode ser anulado antes mesmo de ser validado. E é aqui que entra outro elemento crucial dessa história. A Polícia Federal já possui uma quantidade gigantesca de provas. Estamos falando de 9 celulares apreendidos, milhares de vídeos, centenas de gigabytes de dados. Um volume de informação que permite aos investigadores cruzar dados, verificar inconsistências e identificar qualquer tentativa de omissão. Ou seja, Vorcaro não está jogando sozinho. Ele está sendo constantemente confrontado com evidências. Cada informação que ele fornece pode ser checada. Cada nome citado pode ser confirmado ou desmentido. Isso transforma a delação em algo muito mais sério do que apenas um relato. Ela se torna um teste. Um teste de coerência, de consistência e principalmente de verdade. Mas a história não para por aí. Porque enquanto os bastidores da delação avançam dentro do Brasil, uma outra frente de investigação está sendo conduzida fora do país. E essa parte é ainda mais impactante. Segundo o jornal O Globo, investigadores estão rastreando movimentações financeiras internacionais ligadas a Vorcaro. O foco está em fluxos de dinheiro que passaram por paraísos fiscais e regiões com baixa transparência financeira. E entre os destinos analisados está Dubai.
nos Emirados Árabes Unidos. Esse detalhe muda completamente o jogo, porque não se trata apenas de identificar crimes, mas de localizar dinheiro, e estamos falando de cifras gigantescas. Estimativas indicam que cerca de 10 bilhões de reais podem estar alocados fora do Brasil, distribuídos em diferentes jurisdições. Recursos que, caso sejam comprovadamente ilícitos, podem ser bloqueados e eventualmente repatriados. Para entender a dimensão disso, basta olhar para casos anteriores. Na Lava Jato, acordos de delação resultaram na devolução de bilhões aos cofres públicos. Doleiros, empresários e executivos foram obrigados a devolver quantias gigantescas. Mas o caso atual pode ultrapassar todos esses números, porque o prejuízo inicial estimado já gira em torno de 12 bilhões de reais, e há indicativos de que esse valor pode ser ainda maior, muito maior. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. Estamos diante de algo que pode redefinir o cenário político, econômico e institucional do país. Uma delação que não atinge apenas um setor, mas vários ao mesmo tempo: política, empresariado, sistema financeiro. 3 pilares, 3 blocos, 3 frentes que, se confirmadas, podem desencadear uma reação em cadeia sem precedentes. E no centro de tudo isso está uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza: Vorcaro vai contar tudo? Ou vai tentar proteger alguém? Essa dúvida é o que mais gera tensão nos bastidores, porque qualquer tentativa de omissão pode ser descoberta, e se isso acontecer, o acordo pode ser desfeito, trazendo consequências ainda mais graves para ele. Ao mesmo tempo, a pressão externa só aumenta. Investigadores avançam, provas surgem, conexões são traçadas, e enquanto isso, nomes que ainda não vieram à tona podem estar sendo mencionados, neste exato momento, nos bastidores dessa delação. É por isso que muita gente já começou a perder o sono. Porque quando uma delação atinge esse nível, ninguém sabe exatamente até onde ela pode chegar. E agora, com o prazo definido, tudo indica que estamos apenas no começo. Os próximos 45 dias podem revelar uma sequência de acontecimentos que vão marcar a história recente do Brasil. Decisões serão tomadas, informações virão à tona, e o impacto pode ser muito maior do que qualquer um imagina. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Vorcaro vai entregar tudo ou vai tentar proteger figuras importantes? Escreve aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização desse caso que está só começando. Deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você quiser ir além, considere se tornar membro para ter acesso a análises exclusivas e acompanhar de perto tudo o que está acontecendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.